E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel e hoje eu vou falar para vocês sobre a estática do corpo extenso rígido. Primeiro eu vou falar para vocês o que é o corpo extenso rígido. Depois eu vou mostrar como que as dimensões do corpo influenciam no seu equilíbrio estático e por fim mostrar como que a gravidade deve ser aplicada para um corpo como esse, em que eu não posso considerar que o corpo é um ponto, como nos exemplos anteriores, beleza? Então é isso aí, vou apresentar a teoria, depois alguns exercícios para finalizar, tudo bem? Então vamos lá, se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, te convido a assistir esse vídeo aqui até o final. Você vai curtir o conteúdo, vai se inscrever aqui e vai passar a acompanhar minhas aulas semanais de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Beleza, pessoal? Vamos falar então do equilíbrio do corpo extenso rígido. Para isso, vamos explicar primeiro o que é o corpo extenso rígido. Lembrando que eu já falei isso na aula passada, né? O corpo extenso rígido é aquele corpo que eu não posso desprezar as dimensões dele. Eu tenho que considerar que esse corpo tem um tamanho e as dimensões dele vão ser usadas durante o cálculo, que é o contrário do ponto material, onde nós pegamos o corpo, consideramos que ele é apenas um ponto, porque as dimensões dele não importam no cálculo, então eu podia considerar que ele é apenas um pontinho e fiz o cálculo todo baseado nesse pontinho. Então beleza, para o corpo extenso rígido, nós vamos considerar as dimensões dele. E aí eu vou explicar para vocês a partir desse exemplo aqui, ó. Imagine que você tem uma parede e você pega um triângulo como esse azul aqui e você bate um prego nesse pontinho preto que está aqui no triângulo. Você vai ter um prego e vai fixar o triângulo na parede. Você está segurando ele nessa posição e está batendo prego no ponto preto. Aí o triângulo ele vai conseguir rotacionar nesse pontinho que está o prego. O prego segura ele na parede, ele não vai cair da parede, mas ele vai rotacionar em volta do prego. E aí, pessoal, o que acontece? Se você segurou o triângulo nessa posição e bateu o prego aqui no pontinho preto, o que vai acontecer na hora que você soltar o triângulo? Vou soltar o triângulo aqui para vocês verem. Olha lá, tá vendo? Ó? O triângulo ele rotacionou, oscilou um pouco aqui como se fosse um pêndulo, até entrar em equilíbrio e ficou nessa posição aí, final. Vamos ver de novo, ó. Eu termino de bater o prego, o triângulo está nessa posição, eu solto o triângulo, ele faz esse movimento aqui oscilatório e para nessa posição aqui, tá vendo? Agora vamos ver outra situação completamente diferente. Vamos pegar esse triângulo amarelo agora e eu vou bater o prego nele aqui, ó. Mesmo esquema, vou segurar o triângulo na parede e bater um prego em cima desse pontinho preto. Bati o prego, beleza? Vou soltar o triângulo, olha o que vai acontecer agora. Tá vendo? Não acontece nada, o triângulo manteve a posição dele aí. De novo, ó, se eu bater um prego nesse triângulo amarelo, em cima do ponto preto, e depois soltar o triângulo, ele vai ficar parado, certo? Porque essa já é a posição de equilíbrio dele. No caso do triângulo azul, ele não estava na posição de equilíbrio. Agora repare que tanto o triângulo amarelo como o triângulo azul, eles não trocaram a posição deles. Se você prestar atenção no pontinho preto, em ambos os casos o pontinho preto ficou parado no lugar. O que aconteceu foi que o triângulo azul rotacionou em torno desse pontinho preto até atingir a posição de equilíbrio. E nós vamos entender agora o porquê que ele rotacionou, beleza? Bom, pessoal, como nós vimos na aula passada, todo o corpo extenso rígido tem um ponto nele chamado centro de massa. Então eu vou usar essas figuras aqui para mostrar para vocês. Se eu pegar aqui tanto o triângulo azul quanto o triângulo amarelo, eu vou ter aqui o centro de massa, que vai estar mais ou menos aqui nessa posição, tá? Vou colocar aqui mais ou menos onde é o centro de massa do triângulo aqui. E aí o que acontece? Aqui no centro de massa vai ter a força peso atuando nos dois casos, tá bom? Tem aqui a força peso atuando nesse triângulo e no triângulo amarelo também vou ter a força peso. E aí você vai ter o seguinte. Então vamos lá, se você passar agora uma reta vertical pelo pontinho preto, dessa forma aqui, ó, vai acontecer o seguinte, ó. Vamos passar aqui para os dois casos essa reta vertical aqui. Para o triângulo azul, existe uma distância aqui, ó, entre a reta vertical e a força peso. Chama essa distância aqui de D1. Para o pontinho preto do triângulo amarelo e a reta vertical, essa distância aqui é zero. A reta vertical está passando em cima do centro de gravidade aqui, no caso do triângulo amarelo. Tá? Então a distância entre essa reta vertical que passa pelo pontinho preto e o centro de gravidade vai ser zero, certo? Então esse é um ponto importante. E aí acontece o seguinte, pessoal. Se existe um ponto de rotação em um corpo, como esse caso aqui é o pontinho preto, se existe um ponto de rotação e você tem uma força sendo aplicada a uma certa distância desse ponto de rotação, considerando a distância dessa forma aqui, ó, não a distância da força até o ponto, mas a distância da força até a linha vertical que passa pelo ponto. Beleza? Isso aqui que você tem que considerar.
Se isso aqui for diferente de zero, vai gerar rotação, tá? Essa força peso vai gerar rotação nesse triângulo. Então vai fazer o triângulo rotacionar nesse sentido aqui, nesse caso, né? Sentido horário. Esse símbolo aqui, ó, nós vamos chamar de M, que é chamado de momento da força. O momento da força é a grandeza física que está relacionada à rotação. Você aplica uma força em um corpo a uma certa distância do ponto de rotação. Esse corpo entra em rotação devido à aplicação dessa força. Essa combinação da força com a distância é chamado de momento da força. E nesse caso aqui, eu vou ter um momento diferente de zero. Vou chamar aqui de M1, beleza? Momento 1 diferente de zero, porque a distância entre a linha vertical do ponto de rotação e a força é diferente de zero. Já que no segundo exemplo, eu vou ter aqui, ó, um momento 2 que é igual a zero, porque eu vou ter uma distância aqui entre a linha vertical que passa pelo ponto de rotação e a força igual a zero, beleza? E o momento, então esse M aí, ele é chamado de momento da força, que é uma grandeza física aqui que gera rotação nos corpos. E olha só, o momento ele vai ser dado por força vezes a distância. Então vai ser aqui, ó, força, peso vezes a distância. Então ele vai ter o que? Unidade de força Newton, distância metro. No Sistema Internacional de Unidades ele vai ser então Newton vezes metro, a unidade dele. Muita atenção aqui, ó. Força vezes distância nós já vimos que é trabalho também. Só que quando ocorre uma translação, certo? O corpo sai de uma posição, se desloca até outra posição e essa distância D aqui, o corpo arrasta sob a ação de uma força. Quando isso acontecer, vai ser executado um trabalho nessa translação. No caso de uma rotação, força vezes distância vai ser outra grandeza, vai ser o momento, beleza? Então, o momento é uma grandeza física relacionada à rotação dos corpos e é dado por força vezes a distância, beleza? O que é importante você saber sobre o momento? É importante você saber o seguinte: essa distância D aqui é chamada de braço da força. Muito importante esse conceito aqui. O braço da força vai ser essa condição aqui, ó. Vai ser a distância entre uma linha que é paralela à força. Então, ó, tá vendo? Essa linha tá vertical e essa força também é vertical. Então, a linha está paralela à força, certo? As duas são verticais, passando pelo ponto de rotação. Então, essa linha paralela à força passa pelo ponto de rotação. E eu vou medir o quê? A distância dessa linha paralela até a força. Então, nesse caso aqui, a minha distância ficou na horizontal. Por quê? Minha força está vertical. Eu tenho que traçar uma linha também vertical no ponto de rotação e medir a distância dela aqui. Beleza? Se fosse outro caso aqui, ó, vamos fazer outro exemplo aqui embaixo para deixar bem claro o que é o braço da força, porque é super importante esse conceito aqui. Só guardando então aqui, ó, F é uma força, tá? E D é o braço da força. Beleza. Então vamos lá, pessoal, ó. Vamos fazer outra figura aqui para falar mais sobre o braço da força, porque esse conceito aqui é muito importante. Se eu tivesse uma figura como essa aqui, ó, eu tivesse uma barra em L, beleza? E eu tivesse aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, um ponto de rotação, beleza? E aí eu aplicasse nessa barra uma força aqui, ó. Então tem uma força F1 aqui. Eu aplico outra força aqui nessa barra, dessa forma aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, uma força F2. Deixa eu só colocar o vetorzinho aqui para ficar mais claro. Então, qual seria o braço de cada uma dessas forças? Olha só, essa força está na vertical. Então, eu devo considerar uma linha vertical aqui passando pelo ponto de rotação. E eu meço a distância dessa linha vertical até a força. Beleza? Então, ó, seria essa distância aqui, ó. A força nessa posição. Então, eu teria que medir essa distância aqui. Seria a distância D1 aqui. Seria o braço da força 1. Agora, para a força 2, ela está na horizontal, tá vendo? Então, eu tenho que considerar uma linha paralela a essa força no ponto de rotação. Então, eu tenho que considerar aqui uma linha horizontal também. E essa distância aqui, ó, seria, então, D2, seria o braço da força 2. Então, olha só, o braço é um conceito muito importante aqui, tá? Ó, é a distância entre uma linha paralela à força até a força. E essa linha paralela à força passa pelo ponto de rotação. De novo, ó, essa força está vertical. Então, considera aqui, ó, uma linha vertical. Medir a linha vertical até a força. Isso aqui dá o braço da força. Essa força está na horizontal. Eu considero uma linha horizontal para medir a distância da força até o ponto de rotação. E aí eu tenho aqui o braço da força. Beleza? É dessa forma que você tem que avaliar para calcular momento. Tá certo?
Então isso aqui é muito importante, isso aqui é o braço da força. A distância entre a força e uma linha paralela à força que passa pelo ponto de rotação. Aí você faz esse cálculo aqui, ó, força vezes o braço, você tem o momento da força, que é o quanto ela vai gerar de rotação aqui nesses corpos. E aí acontece o seguinte, pessoal, lembra dos triângulos? Por que que o triângulo azul, ele rotacionou, oscilou e depois entrou em equilíbrio? Ele entrou em equilíbrio no momento que zerou a distância entre a força e a linha vertical que passa pelo ponto de rotação, como é o caso do triângulo amarelo aqui, certo? O triângulo azul entrou na situação do triângulo amarelo no momento que ele entrou em equilíbrio, tá certo? Então, olha só, se eu pensar então num corpo extenso rígido, como vai ocorrer o equilíbrio dele? Nós vamos ter o seguinte, vamos desenhar aqui, ó, um corpo qualquer aqui, beleza? Um corpo qualquer aqui, que é extenso e rígido, eu tenho aqui um corpo qualquer, e eu tenho aqui um ponto de rotação desse corpo, que eu vou colocar aqui, ó, esse ponto aqui de rotação, chamar aqui de ponto O. Se eu aplicar nesse corpo várias forças, então, estou aplicando aqui, ó, essa força F1, essa força aqui, ó, F2, vou aplicar aqui uma força F3 e uma força aqui, ó, F4. Quando que esse corpo vai entrar em equilíbrio? Aqui, ó, nós vimos o seguinte, que F1 mais F2 mais F3 mais F4 igual a 0, beleza? Ou seja, se a força resultante sobre o corpo for 0, ele vai entrar em equilíbrio. Vimos isso aqui no equilíbrio do ponto material. Isso aqui continua valendo para o corpo extenso rígido. Só que essa condição aqui, ela não é mais suficiente, tá certo? Porque esse corpo ele pode estar em equilíbrio em relação às forças e não se movimentar, não ter translação. Mas ele pode ter rotação, como era o caso do triângulo azul lá, que ele não ficou equilibrado na hora que eu soltei. Ele primeiro oscilou para depois entrar em equilíbrio. Então, o corpo extenso e rígido vai entrar em equilíbrio se ocorrer duas situações ao mesmo tempo. Eu tenho que ter força resultante igual a 0 e eu vou ter que ter o seguinte também, ó, M1 mais M2 mais M3 mais M4 igual a 0. Ou seja, a soma de todos os momentos tem que dar 0. Ou seja, o momento resultante também é 0. E é o seguinte, pessoal, para isso nós vamos ter que adotar uma convenção muito importante aqui. Se eu pegar a força F1, o que acontece com a força F1? Vamos medir o braço dela. Se eu pegar a força F1, vamos medir o braço dela, então preciso de uma linha vertical. E eu tenho aqui, ó, o braço da força F1, que é essa distância aqui, D1. Se eu tivesse somente a força F1, essa força geraria um momento, que seria esse momento aqui, ó, M1. Ela faria o corpo rotacionar nesse sentido aqui, no sentido horário, beleza? Se eu pegasse a força F2 agora, vamos medir aqui o braço da força F2. Então, eu pego aqui, ó, uma linha horizontal que passa pelo ponto de rotação, tá aqui. Meço aqui, ó, a distância até a força F2. Isso aqui, então, a distância D2. Se eu considerar essa força aqui, como que ficaria o momento dessa força? Ficaria assim, ó. Estaria aqui o momento M2. Então, fazendo a mesma coisa aqui para F3, vou ter que continuar essa vertical aqui, beleza? Essa vertical aqui, que a força 3 é vertical, então eu tenho aqui a distância dela. Vou chamar aqui, ó, de D3. Isso aqui vai gerar um momento nesse sentido aqui, tá? Então, aqui é o M3. E fazendo aqui para F4, eu tenho então, aqui uma horizontal prolongada aqui. Vou medir a distância aqui dessa horizontal até a força 4. Eu tenho aqui a distância 4, que vai gerar um momento aqui, ó, nesse sentido aqui. Então, veja, tem algumas forças que geram um momento no sentido anti-horário, que é o caso das forças 3 e 4, elas estão gerando rotação no sentido anti-horário, e as forças 1 e 2 estão gerando rotação no sentido horário, beleza? Se você quiser analisar uma por uma, fica mais fácil, tá? Pega F1, esse ponto está aqui. Se você fizer uma força aqui de baixo para cima nesse corpo, ele vai rodar para que sentido? Para esse sentido aqui. Por isso eu desenhei o momento M1 desse jeito aqui. Mesma coisa o caso da força F2. Se eu aplicar uma força desse jeito aqui, ó, como que esse corpo vai rodar se o ponto de rotação está aqui? Vai rodar nesse sentido também. Então, ele também é no sentido horário. E assim por diante, você faz essa análise para todas as forças. Aí, se você somar todos os momentos, dá 0. Por que vai dar 0? Vai dar 0 porque é o seguinte. Quando você tem o momento no sentido anti-horário, você vai ter o seguinte. O momento no sentido anti-horário, você considera ele positivo. E o momento no sentido horário, você considera ele negativo. Beleza?
Se você fizer essa convenção aqui, você vai ter então momentos positivos, momentos negativos, de modo que você vai conseguir ter então uma soma de momentos dando 0, tá? Momento resultante igual a 0. Isso aqui, nós vamos colocar aqui, ó, uma coisa que eu vou fazer até de vermelho aqui, ó. E, beleza? E. Por que E? Eu tenho que ter força resultante e momento resultante igual a 0 para que um corpo extenso rígido entre em equilíbrio, tá bom? Os dois têm que ser 0 para que ele entre em equilíbrio. Não pode ser só um ou só outro, tem que ser os dois. Para o corpo extenso rígido, necessariamente tem que ter força resultante igual a 0 e momento resultante igual a 0 para o corpo entrar em equilíbrio, beleza? E esse caso aqui, pessoal, ó, é muito importante que vocês entendam isso aqui, ó. Qual o sentido que vai ser gerado de rotação quando eu aplico uma força em relação a um certo ponto, certo? Eu tenho facilidade já de ver isso aqui, porque eu estudo isso há muito tempo, mas se você não teve facilidade de enxergar qual sentido cada uma das forças rotacionou esse corpo aqui, faz um exercício aí, ó, se dedica um pouco nesse vídeo, pausa e faça aqui o exercício de tentar entender qual o sentido de rotação de cada uma dessas forças. É muito importante que vocês entendam isso para estudar o equilíbrio estático do corpo extenso rígido, beleza? O ponto de rotação está aqui, ó. Cada uma dessas forças vai gerar uma rotação, como desenhado aqui. Duas no sentido horário, como a M1 e a M2, e duas no sentido anti-horário, como a M3 e a M4. Pessoal, então, ó, isso aqui é super importante, tá? Nós vamos ter que ter força resultante igual a 0 e momento resultante igual a 0 para ocorrer equilíbrio do corpo extenso rígido. Beleza, então nós estamos vendo aqui, ó, que você tem um corpo e eu aplico uma força a uma certa distância de um ponto de rotação desse corpo, eu gero um momento, certo? E para que isso serve então? Então vamos ver aqui, ó, para que serve isso? Bom, fazer o seguinte, pessoal, ó. Então olha só, pessoal, nesse caso aqui, ó, em que eu vou trocar um pneu, eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho a porca que está aqui, beleza? E ela precisa ser rotacionada para apertar ou para soltar a porca, tem que rotacionar a porca. Essa chave aqui, ó, ela vai ter um braço em relação à porca, beleza? Porque aqui é o ponto de rotação. Se eu pegar essa linha aqui da chave, essa linha aqui, ó, ela está exatamente em cima da porca. A distância entre ela e a porca é 0, não tem braço nenhum. Agora, se eu pegar essa linha aqui da chave, ó, essa linha aqui, eu tenho aqui um braço, certo? Que é a distância aqui, ó, entre a porca e a posição que a pessoa está aplicando a força aqui. Então, se a pessoa aplica uma força aqui para baixo, colocar um F aqui, ela está gerando aqui um momento em relação a essa porca aqui, beleza? Então, o que acontece aqui? Eu uso o momento para soltar ou para apertar a porca. A gente usa isso em muitas situações do nosso dia. Se a gente pega e vai abrir uma porta, nós seguramos na maçaneta da porta e empurramos a porta para abrir, certo? Existe ali a dobradiça, que é o ponto de rotação da porta. A gente aplica então um momento na porta para abrir a porta. Quando você faz esse tipo de coisa, que é aplicar uma força em um corpo que está rotacionando, você tem essa grandeza física então chamada momento, que é a multiplicação entre a força que você está fazendo no corpo até a distância do ponto de rotação, considerado dessa forma aqui, que nós vimos, o braço da força. Tá? Não é qualquer distância, a distância é considerada dessa forma aqui. Beleza? Então, pessoal, nós vamos ter que estudar o equilíbrio estático dos corpos, considerando o que é momento. Então, eu vou fazer alguns exercícios para vocês aqui, sobre momento e sobre equilíbrio estático de um corpo extenso rígido, para praticar os conceitos que nós vimos aqui. Beleza? Então, vamos começar aqui e fazer alguns exercícios. Então, nesse primeiro exemplo aqui, está dizendo o seguinte, ó. Uma pessoa precisa soltar uma porca com uma chave de boca, como mostra a figura abaixo. Sabe-se que o mínimo momento necessário para soltar a porca é de 50 Nm. A distância do centro da porca que a pessoa deve aplicar uma força de 250 N para soltar a porca com um momento mínimo é D. Bom, pessoal, desenhando algumas coisas aqui, ó, você tem o seguinte. Você tem aqui o centro da porca e aí você tem aqui uma referência para você medir sua distância. Aí o problema é falar que vai ter uma distância certa, distância D aqui, que eu vou aplicar aqui uma força. Beleza? Vamos colocar aqui essa força aqui, ó, chamar de F, que ele falou que é 250 newtons. Eu vou ter aqui uma distância D para conseguir aplicar um momento aqui, certo? Então, eu vou ter um momento aqui na chave, que vai girar a porca ao mesmo tempo, que é de 50 newtons metro. É isso que o problema falou, tá certo? Então, olha lá, ó. Tem o ponto de rotação, eu tenho uma reta
vertical aqui, passando pelo ponto de rotação, porque a minha força está sendo uma vertical também. E tem uma distância entre a reta e a força. Então eu quero saber aqui quanto que é essa distância para que essa força de 250 newtons gere um momento mínimo de 50 Nm aqui. Beleza? Eu sei que o momento ele é força vezes a distância, certo? O mínimo que eu tenho que fazer é de 50 Nm. A força que eu vou aplicar é de 250 newtons. E eu quero saber a distância que eu tenho que aplicar essa força. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar e agora só passar o 250 dividindo. Então a distância vai ser 50 Nm dividido por 250 Newton. Então a distância vai dar isso aqui, 50 dividido por 250, corta 0 com 0, vai dar então 0,2 metros. 0,2 metros é a mesma coisa que 20 centímetros. Então essa resposta aqui é o que está no item E. Então eu tenho que aplicar uma força de 250 newtons a 20 centímetros de distância do ponto de rotação aqui da porca para eu conseguir um momento de 50 Nm. Beleza? Um probleminha simples aqui, só para a gente aplicar a fórmula e já ir praticando as primeiras situações aqui da aplicação de momento de uma força. Tá certo? Vamos para mais um exemplo aqui então sobre momento. Pessoal, esse exemplo aqui diz o seguinte, ó. Na figura abaixo, a barra homogênea tem massa de 5 kg e 40 cm de comprimento. A barra está suspensa por um cabo ideal a uma distância de 25 cm da articulação. E nesta condição entra em equilíbrio. Determine o valor da força de tração no cabo. Bom pessoal, aula passada eu falei para vocês que um corpo homogêneo tem o seu centro de massa, né, o seu baricentro, numa posição bem definida. E no caso de um retângulo como esse aqui, o baricentro está exatamente no centro dele, certo? Se a barra tem 40 cm de comprimento, então o baricentro está aqui, ó, nessa posição aqui, beleza? O peso está atuando nessa posição. E exatamente dessa ponta aqui, dessa distância aqui, ó, até a articulação aqui, vai ser metade, certo? Se ela tem 40 centímetros, isso aqui é 20 centímetros. E ele fala que o cabo está a 25 centímetros da articulação. Então, ó, prolongando isso aqui um pouco, medindo essa distância aqui é de 25 centímetros, certo? 25 e 20. E eu tenho aqui no cabo nossa querida força de tração aqui, ó, que está equilibrando aqui e deixando a barra em equilíbrio, certo? Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? O peso está tentando girar a barra nesse sentido e a tração está girando a barra nesse sentido. E isso aqui está fazendo o quê? Eu tenho um momento do peso aqui e um momento da tração. Esses dois caras aqui estão entrando em equilíbrio, tá certo? Então, eu vou ter que analisar aqui o equilíbrio para que eu consiga encontrar essa força de tração aqui. E aí, pessoal, para a barra não cair, tem que ter também aqui, ó, na articulação, uma força para cima aqui, tá? Eu vou chamar aqui de normal, tá? Eu não vou considerar essa força aqui porque não estou interessado em saber o equilíbrio das forças aqui. Pelo equilíbrio do momento é suficiente para achar o valor da tração aqui. Se eu fosse considerar o equilíbrio das forças, eu ia ter que ter normal mais tração, que estão para cima, menos o peso que está para baixo, tem que dar zero. Seria a força resultante igual a zero. Mas eu estou interessado no momento, porque aí eu consigo encontrar a tração. Pelo momento eu vou escrever o seguinte. O momento no sentido horário é negativo, no sentido anti-horário é positivo. Então, ó, o momento do peso menos o momento da tração tem que dar zero. Ou o momento do peso é igual ao momento da tração. Posso escrever assim, porque se eu passar para o outro lado fica positivo. O que é o momento? O momento é força vezes a distância, certo? Para o peso, a gente tem que fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma massa de 5 kg. O problema não falou nada, mas vamos usar gravidade igual a 10 aqui para calcular o peso, certo? Então o momento fica peso, que é massa, vezes a gravidade, vezes a distância. Como está bem no meio, então a distância é 20 centímetros, que é 0,2 metros, beleza? Cuidado com isso aqui, tá? Ó, tem que estar em metro aqui. Isso é igual ao momento da tração. Tração eu não sei, vezes a distância que é 0,25. Então com isso aqui eu consigo determinar a força de tração. Aqui, ó, 5 vezes 0,2 dá 1. 1 vezes 10 dá 10. Então o lado esquerdo aqui, ó, fica 10 mesmo. Isso é igual. Tração vezes 0,25. Então tá aqui, tração vezes 0,25. Se eu passar dividindo, então, eu tenho aqui, ó, que tração é igual a 10 dividido por 0,25. Beleza? Então, a tração vai ser quanto? Tração no cabo vai ser de
40 newtons. Beleza? Então, pessoal, cuidado aqui, ó, que você poderia cometer um erro de falar aqui que força-tração tem que ser igual ao peso, se eu considerar somente as forças, e esquecer que tem uma articulação aqui também que está sustentando a barra, tá certo? Então, a tração não é igual ao peso. Tração mais a normal é igual ao peso aqui. Sempre que você tiver uma articulação, ela também está ajudando a sustentar o peso da barra aqui, beleza? Então, temos aqui, ó, uma tração gerando momento, peso também gerando momento, e os dois, quando equilibrar a barra, gerou uma tração de 40 newtons, certo? Veja que o problema não tem um cálculo complexo, mas tem a análise aqui que tem que ser feita de forma coerente e com calma para você não cometer erros, tá? Então, a tração tem que ser de 40 newtons aqui para equilibrar esse peso, porque o que está equilibrando aqui é momento e não força. Joia? Vamos para o último exemplo, então. Último caso, então, aqui, pessoal. Vamos lá, ó. Um instrumento de quebrar nozes é feito como na figura abaixo. O círculo amarelo representa a noz. Sabe-se que a distância do ponto de articulação até o triturador de nozes é de 5 cm. Uma força de 30 newtons é aplicada a uma distância de 20 cm em relação ao triturador de nozes. Mas a noz não quebra, equilibrando a força aplicada. Desprezando a massa do instrumento, qual o valor da força normal que a noz faz no triturador para equilibrar o sistema? Pessoal, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a articulação, beleza? Que é a articulação. Ele fala que aqui embaixo desse cara aqui, que é o triturador, fica a noz. E a gente faz força aqui, ó. Puxa essa alavanca para baixo e faz força aqui, triturando a noz. Beleza. Só que aí tem umas informações importantes aqui, ó. Da articulação até o ponto de triturar a noz, a distância aqui, ó, ele falou que é 5 centímetros. E ele aplicou uma força aqui, ó, nesse ponto aqui, vou chamar aqui de F, de modo que a distância do triturador até a força fosse de 20 centímetros. E essa força aqui era de 30 newtons. Só que a noz não quebrou, equilibrou a força. Se ela equilibrou a força, gerou aqui, ó, para cima, no triturador, uma força normal. Ele quer saber então qual o valor dessa força normal aqui que a noz fez no triturador. Bom, pessoal, aqui, ó, nós vamos usar equilíbrio do momento aqui, tá? Para analisar. Teria outra força aqui que nós vamos considerar, igual no exemplo anterior, vamos considerar somente o momento dessas duas forças para analisar. Bom, para a força normal, a distância entre o ponto de articulação e a força são 5 centímetros. Para a força F, a distância entre o ponto de articulação e a força são 20 mais 5, então 25 centímetros. Então, atenção, ó, o braço da força normal vale 5 centímetros, o braço da força F vale 20 mais 5 centímetros, 25, porque eu tenho que considerar até aqui, ó, até o ponto de articulação, onde vai ocorrer a rotação, beleza? E aí, olha lá, essa força normal aqui, ela tenta fazer essa rotação aqui. Então, esse aqui, ó, é o momento da normal. Essa força aqui tenta fazer, ó, essa rotação aqui. Esse aqui é o momento da força F. Então, para eu calcular aqui o equilíbrio do momento, eu tenho que fazer o seguinte. Momento no sentido anti-horário. Quem está no sentido anti-horário? Esse cara aqui, tá certo? Então, ó, o momento da força F menos agora o que está no sentido horário. O sentido horário é esse aqui. O momento da força normal tem que dar 0. Ou o momento da força F tem que ser igual ao momento da força normal. Já aqui eu posso passar para o outro lado lá, beleza? O momento da força F é força vezes o braço. 25 centímetros. Então, é 0,25. É igual ao momento da força normal. A força não sei vezes o braço, que são 5 centímetros. Então, faz assim. E agora eu vou calcular, então, o valor da força normal. Vamos passar esse 0,05 aqui dividindo. Vai ficar 30 vezes 0,25 é igual a normal. E eu passei aqui dividindo 0,05, que são 5 centímetros. Quando eu divido aqui, ó, 25 por 5, eu chego em 5. Então, isso aqui dá 5, certo? 0,25 dividido por 0,05 dá 5. Então, a normal fica 30 vezes 5. Portanto, a normal é igual a 150 newtons. Então, apliquei uma força de 30 newtons, certo? No ponto ali, ó. Mas a normal foi de 150 newtons ali na noz. E se a noz não quebrou, é porque ela suporta uma força maior que 150 newtons sobre ela. Certo? Então, pessoal, fiz aqui alguns exemplos para trabalhar o conceito de momento de uma força e como trabalhar as dimensões de um corpo quando as dimensões dele importam
para a gente começar a trabalhar com o corpo extenso rígido. Vou trabalhar mais aulas sobre isso aqui e hoje eu vou ficando por aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira aula sobre estática do corpo extenso rígido. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e que acompanhem as próximas aulas. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal Mentes Exatas. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aqui com a sua galera, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.